A última vez que eu tive aqui para falar do Evangelho, nós lemos algumas coisas sobre a criação, né? O início, desculpa aí de ficar... O início da criação de Deus, lá no início, onde que Deus criou todas as coisas, tudo em perfeita harmonia, e houve um pecador que estragou tudo, né? Conhecido como Satanás, uns conhecido como Lúcifer também, pôs tudo a perder, num certo sentido, trouxe ruína, e Deus, na sua graça e soberania, ele vem para cá, melhor dizendo, né? Ele vem para cá, restaura tudo e coloca o homem aqui, dá a responsabilidade, dá todas as condições para o homem. E esse homem, pela influência de Satanás, trazendo ruína, o homem cai e entra a ruína nesse mundo, como diz em Romanos 5,12, né? Que o pecado entrou no mundo por um homem e a morte entrou também. Então nós vemos que Deus, na sua misericórdia, ele foi salvar, veio salvar, né? Então eu gostaria de pensar um pouco ainda nessa continuação desse pensamento em Gênesis. No Gênesis capítulo 3, quando o homem ele cede à tentação e cai, né, dizendo assim, né, no seu estado, ele cai, e Deus teve que agir de acordo com a verdade da qual ele proclamou, que era o homem iria morrer, como de fato morreu, né? Não importa quanto tempo você possa viver, digo você, o homem, o seu fim, ele é a morte. Por quê? Romanos capítulo 6, 23 nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Todo mundo que trabalha aqui sabe o que é um salário, né? Se almeja tanto por esse salário, né? Só que esse que nós estamos vendo aqui, ninguém quer, mas é um salário tão verdadeiro quanto uma pessoa que trabalha e recebe seu salário. Em Romanos 6, 23 nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, se você não pecar, você não vai morrer. Sabia disso? Se você não pecar, você não morre. Inclusive a lei, né, a lei dada, a tão né, quero dizer, a tão lei que o homem acha que pode fazer a lei, cumprir a lei, né, tão famosa lei, desculpa assim, né, a palavra, mas era uma lei de Deus, que Deus deu a Moisés, e Moisés passar para o povo de Israel, né, mas era a lei de Deus. E a lei, ela mesmo dizia que aquele que vivesse, né, cumprisse a lei, por ela ia viver. Ou seja, se alguém cumprisse a lei, ele ia viver. Ela prometia vida para ele, não vida eterna. A lei, inclusive, muitos querem, né, venerar a lei, mas a lei, ela não aponta, a seta da lei, ela não aponta assim, ó. Ela aponta assim, né? Ela direciona as coisas nesse mundo aqui, não a eternidade. Muitos pensam que guardar a lei vai levar alguém para o céu. Não vai. Ah, mas é a lei de Deus. Sim, é a lei de Deus, mas então leia. Leia, você vai ver que ela foi dada a Israel para a bênção deles aqui nesse mundo. Então, se alguém cumprisse a lei, seria abençoado e ele ia viver para sempre aqui. Essa é uma das partes da Escritura, inclusive está nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
que o assunto da vida eterna ali está fazendo referência ao judeu. Vocês lembram, por exemplo, aquele jovem rico que chegou para o Senhor? O que ele perguntou? Bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? O que ele respondeu? O que ele respondeu? O Senhor virou para ele e falou assim, primeiro falou, bom é um só, né? Daí ele fala, sabes os mandamentos. E cita 5 mandamentos para ele. Não matarás, não adulterarás. E o jovem falou, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Ele falou, só falta uma coisa. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Daí ele virou as costas, triste, porque ele era muito rico, e foi embora. O Senhor pôs à prova o seu coração, que na realidade ele não era tão pouco cumpridor de tudo aquilo que o Senhor falou para ele. Ele falou, desde a minha mocidade tenho cumprido isso aí. Não, ele era o quê? Avarento. O irmão disse uma vez que 50 centavos faria aquele moço lá, que ele virar as costas e ir embora, porque ele amava o dinheiro. E quando Bom, deixa eu falar do assunto primeiro, né? Então, quando o jovem perguntou para ele o que devo fazer para ter a vida eterna, era a vida eterna do judeu, né? É viver para sempre. E o que o Senhor falou para ele? Sabe os mandamentos. Por quê? Porque aquele que cumprisse o mandamento ia viver. Ou seja, se você cumprir o mandamento, você vai viver para sempre. Mas todos morrem. Né? Por quê? Porque nem pela lei alguém pôde fazer isso. Somente uma pessoa estaria viva até hoje se ele não tivesse morrido. Ou melhor, se ele não tivesse dado a sua vida, ele estaria vivo até hoje, que era o Senhor Jesus, que nasceu nesse mundo aqui, no ventre de Maria, um homem perfeito. E ele, muitos falam, ele foi uma pessoa reta, ele cumpriu a lei. Não. A lei se cumpriu nele, porque ele era perfeito. As demandas da lei não encontrava oposição nele. A tentação do Senhor, por exemplo, que ele foi tentado, né? A gente vê nos evangelhos, a tentação do Senhor, ela era externa, não era interna, não é como nós, né? Vem a tentação, você sente aquela luta, você tem que, né, vamos dizer, você tem que buscar socorro, logicamente tem que ser em Deus, para safar da tentação, porque encontra resposta nesse pobre coração aqui, tentação encontra resposta. Então não existe essa comunicação, vamos chamar assim, com o pecado, porque nós temos isso em nós. Agora o Senhor não tinha isso. Então a tentação dele era externa. Por quê? Porque era um homem perfeito. Então a lei, na realidade, ela se cumpriu nele. Até o Senhor fala isso, né? Em Lucas, por exemplo, ele fala assim, convém que se cumpra em mim tudo que está escrito. Olha que interessante. E é cumprir nele tudo que estava escrito. E pela perfeição dele, a maldição que havia na lei, para aqueles que não cumprissem a lei, a maldição da lei, o próprio Senhor Jesus deu oportunidade para que se cumprisse a maldição nele também, quando ele foi para a cruz. Olha que coisa maravilhosa. Bom, nós vamos chegar nesse ponto aí depois, mas eu queria dizer isso, né, que o que nós precisamos entender, né, com respeito às coisas de Deus, que Deus é justo e ele vai fazer aquilo que está determinado. Então, no caso de Adão, voltando ao nosso assunto, ele pecou, a morte entrou. Ele pôs ruína à criação de Deus. Ele, como cabeça da criação, como nós falamos na última pregação, ele colocou em ruína aquilo que Deus deu na mão dele.
ele tinha, simbolicamente dizendo, a escritura de posse desse mundo aqui. Ele tinha a escritura de posse, né? Vamos pegar um papel aqui. A escritura de posse era ele era a cabeça da criação. E quando ele tomou do fruto que ele não poderia ter tomado e comê-lo, né? Quando ele fez isso, o Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo falou assim para ele, mostrando todos os reinos desse mundo, ele fala assim, ó, tudo isso me foi dado e eu dou a quem quiser. Quem que deu para ele? Deus? Não, foi Adão. O dia que Adão caiu, cedeu, por assim dizer, ele deu de mão beijada, né, para Satanás, os direitos. Aqui. Então o Senhor Jesus, nos evangelhos nós vemos que ele veio para amarrar esse valente que tomou. Que o Senhor fala assim, um valente guarda seguro os seus bens, né, sua casa. Só que daí vem um outro valente, mais valente do que ele. Ele vai, amarra esse valente e saqueia os seus bens. Esse é o Senhor. O Senhor veio para saquear os bens do qual foi roubado. Isso é interessante. Isso o Senhor estava falando em vida, quando ele esteve aqui, que ele fez isso, inclusive lá falando outra vez, na tentação, né? Nós vemos que o Senhor passou pela tentação nos primeiros dias do seu ministério, que ele não tinha ainda nenhum discípulo diretamente chamado. Ele foi para o deserto, passou pela tentação, simbolicamente amarrou o inimigo ali, por tempo oportuno, vamos dizer, venceu ele na tentação, daí, saindo do deserto, daí nós vemos que ele encontra Pedro, chama João, chama Tiago, daí que sim que ele vai saqueando, por direitos ele fez isso. Só que ainda, né, ele estava no meio deles, junto, né, que privilégio, né, o Senhor... Nós estamos falando de alguém que não é simplesmente um homem nascido de Maria, né? Como nós falamos a última vez aqui. Nós estamos falando do Senhor, aquele que veio da glória, nasceu aqui nesse mundo. Estava ele aqui no meio deles, mas ele não podia ser um com eles, por assim dizer. Eles ainda estavam alienados dele. Apesar de poder ser o seu discípulo, ser apóstolo do Senhor, mas eles ainda tinham uma barreira da qual o Senhor teve que ir à cruz. Teu irmão, escritor, fala assim, o Senhor teve que ir até a última fortaleza de Satanás para poder trazer o homem para si. Então ele teve que ir para a cruz para pagar o preço de Deus com respeito aos nossos pecados, a nós pecadores. Então, na cruz ali, ele fez esse serviço de salvar. Nós vamos voltar a esse assunto. Vamos lá em capítulo 3 de Gênesis. O homem caiu, nós vimos a última vez, o homem caiu, versículo 7, abriram os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, eu citei assim, choraram e lamentaram, né? Falei qualquer coisa nesse sentido, né? Então, né, versículo 7, não é isso? Então foram abertos os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, prostraram, choraram, se lamentaram, pedindo socorro a Deus.
Não está escrito isso aí. Conheceram que estavam nus, e o que eles fizeram? Coseram folhas de figueira. Daí ouviram a voz do Senhor que passeava na viração do dia. Foram se esconder também entre as árvores do jardim. Isso aí nós vemos que conheceram, falar outra vez, conheceram que estavam nus, sabendo que estavam desprovidos diante de Deus. Porque eles estavam nus já, e sabiam que estavam nus. Eles viviam assim, mas estava tudo em ordem. Então esse conhecimento de nudez, não é que eles estavam vivendo em êxtase aí, depois comer do fruto, e daí que eles viram que estavam nus, é isso? Não é isso aí. Aí está falando da provisão diante de Deus, porque enquanto eles estavam sem o pecado, na inocência, eles estavam tudo bem, não tinha problema, estavam, como diz, estavam nus e não se envergonhavam, porque estava tudo em ordem. Mas quando eles comeram do fruto, também não é outro pensamento que falam é por aí. Porque quando eles comeram do fruto, então eles conheceram o que era sexo. Não é isso também. Tá? Não é isso não, porque quando Deus trouxe Eva para Adão, fez uma mulher para ele, para que eles se multiplicassem, abençoou-os, né? Então o casamento é uma bênção, né? O homem e a mulher, o macho e fêmea, é uma bênção de Deus isso. Tá? O que é errado é uma relação sexual ilícita, isso sim, que não é esse o assunto agora, mas estou querendo chamar a atenção que quando eles comeram do fruto, abriram os olhos e viram que estava nu, não é esse pensamento não que tem por aí, está errado. É que eles viram que eles tinham feito algo que é o quê? Fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Então, eles viram que estavam desprovidos diante de Deus. Então, a primeira coisa, coseram folhas. Isso nós falamos que eram as obras. Deus chegou um pouco mais perto. A voz de Deus. O que eles fizeram? Bastou? Bastaram, né, os aventais? Não, foram se esconder. Que nos fala das filosofias, das religiões e tudo aquilo que o homem tem para se esconder de Deus. Também não adianta. Então Deus tem que chamar, e Deus é que fez vestimenta, versículo 21, né? Deus fez vestimenta de peles para ele. Só que Deus faz algo aqui na provisão de Deus. Versículo 22, bom, 20 ou 21, ele supre o homem, cobrindo, né, com um animal inocente, que nós falamos a última vez, uma figura de Cristo, né, com a provisão de Deus para o homem. Versículo 20, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem ou o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos agora aqui provisão de Deus, misericórdia de Deus para guardar o homem. Porque juízo de Deus foi dado, tu és pó e ao pó tornarás. Não é isso? No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Comeu? O Senhor dá a sentença para ele, os versículos anteriores que nós não lemos, no capítulo 3, tu és pó e ao pó tornarás. Morte entrou. Morte entrou, e entrou uma situação no homem que agora ele está perdido, que é esse versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem ou o mal.
Pô, mas alguém poderia falar, mas isso aqui é uma maravilha. Não é só, eis que o homem é como um de nós. Puxa, que maravilha! Não. Eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Em que estado que ele é conhecedor do bem e do mal? Caído, em desobediência. Esse é o conhecimento que o homem adquiriu pela desobediência. E essa palavra aqui, eis que o homem é como um de nós, essa palavra, ela quer dizer consciência. É interessante isso que o meu irmão fala, né? Que eu concordo plenamente. Que Deus deu, quando o homem fez isso, ele adquiriu consciência. E consciência, aqui nesse estado, o homem caiu, Deus proveu consciência para ele, para que ele pudesse ter consciência, vamos chamar assim, não sei como expressar, mas que inclusive o apóstolo Paulo é comum conhecimento. Obrigado. Comum conhecimento é consciência. Eis que o homem é como um de nós, tem o mesmo conhecimento do bem e do mal. Só que o homem está caído e Deus conhece bem o bem e o mal como Deus. Que nem o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele tinha conhecimento do bem e do mal? Sim, mas não como um homem caído. Né? Então, essa é uma das grandes diferenças do Senhor. Né? Mas aqui o homem está caído. Então, o que Deus faz? Deus lança ele fora do jardim do Éden, não era juízo. Era provisão de Deus para que ele... Por isso que ele fala no versículo 22, vamos ler outra vez. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, por isso Deus lançou fora. Por quê? Para que ele não estendesse a sua mão, pegasse da árvore da vida, comesse e viva desse jeito eternamente. Não. É misericórdia de Deus. Tira ele fora para que ele não alcance. Ou seja, é Deus para salvar. Assim eu posso salvar. Se ele comer da árvore da vida e viver eternamente desse jeito, não. Então foi misericórdia de Deus. Lançou ele fora do jardim do Éden para cuidar da terra de que fora tomado. Né? Aí fala no final do versículo 23, né? A terra que for. Quem que tomou dele? Agora o homem está vendido. Um pecador, desobediente a Deus, e agora ele está fora. Versículo 1, capítulo 4. Então, vamos lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei.
Sou eu guardador do meu irmão? E assim segue. Então, um homem fora, vamos chamar assim, da sua comunhão com Deus que ele tinha como Criador, caído, tendo consciência, daí ele teve os filhos, né? Aqui nos fala, olha, nos fala de Caim e nos fala de Abel. E, não, por favor, muitos filhos eles tiveram, tá? Mais filhos. Porque muita pergunta. Mas com quem que Caim casou, hein? Casou com seus parentes. Só parentela. Mas com quem que ele casou? Então não teve só Caim e Abel. Está citando duas pessoas, porque aqui está contando uma história, né? Uma história dos dois filhos de Adão e Eva, caídos. E aqui nós estamos encontrando o primeiro ato de fé de uma pessoa. O primeiro ato de fé contado na história da humanidade foi esse ato aqui de Abel. Quando eles foram apresentar uma oferta ao Senhor. Então, nessa época aqui, eles conheciam o Senhor como o Senhor Deus Criador. Aqui não existia idolatria, paganismo, não tinha isso. Era o mesmo. Abel e Caim, ou não, o Caim e Abel, tanto faz, ambos foram fazer oferta ao mesmo Deus. Tá? Não é pensar que Caim foi lá oferecer aos ídolos, não existia isso. Foram a Deus. Só que Caim, o que ele fez? Ele era lavrador, ele pegou dos frutos da terra e etc. e tal, e levou para Deus. E Abel, por sua vez, que ele era pastor, ele pegou das ovelhas, matou e levou a gordura, e Deus se atentou a isso. E o que isso quer dizer? Como eu disse, vamos ler um versículo, vamos ler o versículo, né? Hebreus 4. Nós lemos, acho que não sei se chegamos a ler, mas vamos dar uma vista aqui no Hebreus 11. Os primeiros versículos falam da fé, né? Que nós entendemos que pela fé tudo foi criado, e etc. e tal. Daí a primeira pessoa citada, como eu estou dizendo, é o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então está falando aqui do seu sacrifício, do que ele fez. Só voltando ao nosso capítulo. Por que Deus se agradou? Voltando lá, nós vemos que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E ao passo de Caim e a oferta não agradou. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que a fé não é algo que não tem fundamento, é algo que não tenha bases. A fé sempre ela tem base. O que é a base? É a palavra de Deus. É aquilo que Deus faz, a fé encontra fundamento naquilo que Deus faz. Nós acabamos de falar agora do capítulo 3, que ao ver que eles estavam, Adão e Eva, desprovidos, eles tentaram, por suas próprias forças, se cobrir, se prover diante de Deus, fazendo aventais, escondendo. Vamos ler um versículo, vamos ler agora, nós pulamos, mas vamos dar uma olhadinha. Versículo 17.
E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E daí Deus vai e faz no versículo 21 vestimentas para ambos de peles. Ou seja, Deus pegou um animal e vestiu Adão e Eva. Então nós estamos encontrando aqui em Caim e Abel a herança do que aconteceu lá atrás. Uma herança de incredulidade e uma herança de fé. Caim, por que Deus não agradou dele? Porque, olha, se nós olhamos com a vista humana, né, Caim era lavrador. E ele pegou, versículo, né? Versículo 3, nosso capítulo 4. E aconteceu ao cabo de uns dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Se ele levou o fruto da terra, ele teve que lavrar a terra, cuidar da terra, semear, né, fazer todo aquele processo da lavoura, daí deu o fruto, ele pegou do fruto, depois todo aquele longo, né, aquela jornada de trabalho, pegou do fruto e levou para Deus. E Deus não se agradou. Abel pegou um animal. Hoje matar um animal é comum. Na época não. Pegou um animal, matou ele e levou em oferta, e a gordura, né, o melhor do animal, levou em oferta ao Senhor. Deus se agradou. Então, olhando na vista humana, mas isso aí está errado. Como é que pode? O cara trabalha com um camelo lá, carando terra, fez tudo aquilo lá, pegou do fruto e levou. O outro não fez nada, matou o coitado do animal lá. Como é que pode isso aí? Como é que pode isso aí? É fé. Nós vemos em Hebreus, fé. Fé no que Abel teve? Que ele foi aceito e o seu irmão não. Que fé é essa aí? Capítulo 3. Deus havia dito para Adão: porquanto deste ouvidos à voz da sua mulher, comesse da árvore que eu te ordenei, dizendo: dele não comerás, maldita é a terra por tua causa. Não é isso que fala lá? Maldita é a terra por tua causa. Ela vai produzir cardos, abrolhos, etc. E você vai comer do suor, você vai comer dessa terra. E daí, Deus vai lá, como nós vimos no versículo 20, pegou um animal, teve que sacrificar esse animal, da pele fez vestimentas padrão e Eva. Não aquelas vestes dele, não, tira, pôs a veste de Deus. Então Caim, ouvindo a história do seu pai, ele não atentou a isso, não teve fé. Não teve fé naquilo que acabou de acontecer ali atrás, por assim dizer, né? Seu pai e a sua mãe não foram com seus ancestrais, pai e mãe. Ele vai lá, faz tudo aquilo, pega da terra, maldita é a terra por tua causa. A terra está manchada pelo pecado de Adão e Eva. Isso que nós vemos hoje no mundo, na criação, é o homem caído. Né? O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18, 19, ele vai discorrendo, ele fala que toda a criação, ela geme e suporta dores até agora, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ela sofre, e nós sofremos junto também, diz ele, e nós também. Então, ele pegou do fruto da terra e foi levar para Deus, numa terra caída. Agora, Abel, ele entendeu que pela fé, ele falou: como que pode eu? Como que posso? Eu, um pecador, não tenho nada. O que eu vou levar para Deus?
Nada. O que eu vou tirar de uma? De mim não tenho nada. Da terra não tem nada. O que eu vou levar? Ah, eu sei que eu vou levar. Vou levar aquilo que Deus fez para meu pai. Pegou no animal e sabia que entre ele e Deus tinha que haver um inocente que entrasse no meio da sua triste história de um homem caído. É isso que ele viu. E a palavra fala, pela fé ele ofereceu a Deus mais excelente. Por quê? Porque ele viu. Então, o evangelho, na verdade, né, hoje, estou dizendo que é uma figura de Cristo, porque o evangelho justamente é isso. Você quer entender o que é fé? No que Deus está relacionando com o homem, a fé, a primeira coisa que vai fazer é ver que você é uma pessoa caída, que você não tem nada, nem em você e nem ao redor, que você possa levar para Deus. Não é? Nós acabamos de ver ali, Adão, o que ele fazer para se vestir? Adiantou? Não. Se esconder na sua religião, seja lá no quê? Adianta também? Não. Pior. Então, Adão, na verdade, ele teve que se apresentar a Deus tal como ele era. E Deus tinha para ele uma veste. E assim nós, o Evangelho, para nós, um homem caído, o que é? Primeiramente, um homem desprovido. E como que você vai se prover? Deus fez provisão. O Senhor Jesus, esse animal que é uma figura, né, daquilo que Cristo é. Alguém que não tinha, por assim dizer, nada a ver com esse problema nosso com Deus. Ele assume esse lugar. Ele veio para dar a sua vida por nós. É por isso que eu digo, a cruz, quando ele foi para a cruz, ele foi tomar o seu lugar. O nosso lugar. Mas estou dizendo o seu lugar, que é você que tem que ver isso. Cada um de nós é que nós temos que entender isso. Não é algo que o meu irmão pode resolver para mim. Meu pai resolve para mim. Não, é você. Não é verdade? Está aqui uma família aqui sentada aí. Natália. Como é que você chama mesmo, filho? Cada um tem que dar a sua conta com Deus. É, Bernardo? Cada um. Foi outra família aí. Ó. A fé do pai e da mãe pode salvar? Não. A fé pode exercitar, né? Nós oramos para nossos filhos, ensinamos, mas, falando outra vez, Deus não tem netos. Deus tem filho. Né? Por isso que cada um tem que crer. Não adianta a Natália falar assim, mas meu pai é crente, minha mãe também, puxa, eles estão... que bom, né? Tá bom, ótimo que seus pais são crentes. Mas a fé deles não vai cobrir. Porque Deus não tem neto, Deus tem filho. Você tem que ser filho de Deus, não filho de crente somente. Meus pais... É o que acontece com a religião, a mesma coisa, né? Você crê no Senhor Jesus? Eu sou da igreja tal. Eu não estou perguntando se que igreja. Você crê no Senhor Jesus? Porque você tem que crer, porque a religião não salva. Você crê no Senhor Jesus? Meu pai é crente. É? E você? É isso que eu estou dizendo. É você. É cada um de nós aqui perante Deus. Não é verdade? E assim nós estamos encontrando essas duas personagens aqui diante de Deus. Ambos teve que se apresentar e oferecer a Deus. E eu pergunto, o que vocês vão oferecer? O que nós vamos oferecer a Deus? Você vai oferecer o quê? Suas obras? Não faça isso. Na verdade, vamos ler um versículo dentro desse assunto, lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Os versículos bem conhecidos, né? Mas vamos ler.
Versículo 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele está falando aí, não no princípio das obras. Isso que está falando no versículo 9. Não é somente não das obras, mas no princípio de obras. Então a fé vem o quê? Perdão, a salvação vem no quê? Pela fé na obra que Deus fez. Aquilo que Deus é, pela graça sois salvos. Isso é graça, não de obras. Então Abel aqui no nosso capítulo, nós vemos que ele foi aceito diante disso. E o que o seu irmão trabalhador aí, o que ele fez? Ficou com uma raiva, um ódio tremendo, como diz, ódio mortal, literalmente mortal. Pegou seu irmão, levou para o campo e matou seu irmão. Né, a gente fala assim, o homem ele está cada vez mais se perdendo, né? O primogênito de Adão e Eva, assassino. É uma das coisas pior numa pessoa, que o homem chega ao extremo, o que é? É fazer uma atrocidade dessa. Matou seu irmão de raiva dele, inveja. E coisas referente a Deus. Então, nós vemos que o homem caído, ele é esse pecador, né, que nós estamos vendo. Não precisou, nas suas gerações, aparecer um assassino. Não, estava aí. Inclusive, é triste, né, que pensar que Adão e Eva, eles conheceram a morte, né? Vieram a conhecer morte de uma forma tão triste, né? Porque, imagina, pegaram o filho, Abel, morto ali nos seus braços, né? Que terrível, né? Que cena, né? Salário do pecado ali. E é interessante que Deus chama Caim, e olha que uma pessoa responde para Deus, né? Onde está o teu irmão, Abel? Não sei. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Respondeu para Deus. Então, meus queridos, o pecador, ele é terrível. Precisamos realmente de graça de Deus, a graça para ver que você é um pecador. Porque muitos falam a mesma coisa. Mas eu não sou tão mal assim, não. Não, é verdade, o que você está falando é verdade, mas, você é para o meu vizinho lá, puxa, a vida que ele tem é realmente... Ele precisa. Como coisa que o rapaz é bonzinho e está tudo bem. Eu não sou como ele. Você é um pecador igual. Né? Graças a Deus, você pode ser uma boa pessoa. E isso, na verdade, deveria ser obrigação de todos, né? Na sociedade, né? Ser uma boa pessoa, ajudar os outros, tudo bem, não estou nada contra, pelo contrário. Mas isso, com Deus, isso não tem lugar. Por isso que a gente, quando fala isso, a pessoa fala, nossa, que coisa. Nós estamos falando das coisas de Deus. E Caim é a prova disso. Né? Porque alguém, quando pensa em Caim, como pintam aí o mundo aí nos seus filmes, etc e tal, Caim é aquele cara mau, aquele bandido. Não é. Caim é a figura, na verdade, no Novo Testamento, do homem religioso. Porque o que ele fez? Ele trabalhou, fez oferta para Deus, tudo. Ele é um religioso. Só que Deus não aceita. A resposta é que Deus não aceita sacrifício humano. E tão religioso que ele era, que ele matou seu irmão, do qual tinha fé. Isso é uma figura
de muita reverência para nós entender que nós devemos proceder fé de acordo com as bases que Deus lança. Por isso que eu estou falando. Abel, ele foi tido como o primeiro homem de fé porque ele foi nas bases que Deus tinha feito com respeito ao pecado. E ele foi lá. E assim nós temos em Cristo, né, o Salvador, o Cordeiro de Deus, aquele que veio para morrer por nós, para sermos vestidos com a justiça de Deus, com os trajes do favor de Deus. O filho pródigo, lá de Lucas 15, a história do filho pródigo, que todo mundo conhece praticamente, né? Ele foi embora. Ele pegou tudo que ele tinha quando o pai repartiu os haveres, ele pegou tudo dele e foi embora. E desperdiçou tudo e perdeu tudo. Daí, arrependido, né, quando ele caiu em si, ele volta. O pai falou assim, para colocar sandálias nos pés, anel no dedo e ponha nele a melhor veste. O pai tinha a melhor veste. Estava com o pai. E assim, se você está pensando em se vestir, saiba que Deus tem a melhor veste. Né? O Senhor tem a provisão. Ele foi à cruz para morrer por nós e ele é justiça de Deus para se vestir. Você quer se apresentar apto diante de Deus? Justiça de Deus em Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós. Eu queria ter podido continuar, mas se o senhor não voltar, ia falar desse tempo agora que nós entramos aqui, né? Adão caiu e nós entramos num tempo aqui, chamado consciência. E vimos apenas aqui as duas primeiras pessoas desse tempo, mas se o senhor não voltar, quem sabe, próxima pregação, falar um pouco desse tempo e o que culminou nesse tempo aqui. Então, podemos orar? Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças uma vez mais pelo Salvador, esse que tu mesmo proveu, enviando a esse mundo o teu Cordeiro para morrer aqui, ser o sacrifício de Deus por nós. E a ti, Senhor Jesus, te damos graça que tu viesse para buscar e salvar o perdido. E assim que nós possamos entender que nós somos perdidos e que precisamos de salvação. E agradecemos por tua provisão, Senhor, de teres vindo aqui para dar a sua vida por nós. Pedimos, Pai, uma vez mais também, que o evangelho da tua graça possa alcançar muitas almas. Agradecemos também por todos que ainda ouvirão da tua palavra e pedimos, Pai, que isso possa tocar seus corações, pois sabemos também que esse tempo logo findará. Essa porta se fechará. E assim, Pai, te damos graças que teu amor tem sido ecoado por todo esse mundo. Te damos graças no nome precioso do Salvador e nosso Senhor Jesus. Amém.